O que destrói não é o que está fora, mas o que está dentro, o que nós temos dentro que se manifesta fora de uma forma indevida. E toda a ideologia do consumo como sendo essa matriz de dar para a gente essas garantias de contentamento, nós sabemos que isso não leva muito longe, porque nós permanecemos bastante insatisfeitos. A felicidade, para mim, é um estado de aceitação da vida como ela é. Serve, sim, para mim como aprendizado. Então, parte de como eu percebo a vida. Para outros, pode ser apenas um momento de desespero. O conceito de interdependência, ele sugere que nós todos somos conectados através de uma rede, sem começo ou sem fim, diriam os budistas. E o PIB, ele traz uma medição objetiva. Ele tem 4 grandes pilares: a boa governança, desenvolvimento econômico e social, conservação ambiental e promoção e desenvolvimento da cultura. Necroeconomia mesmo, a economia da morte. Ultrapassar isso, a gente vai precisar conversar um pouco mais sobre o desejo. E para mim, Breno, isso se dá no campo da educação. Então, boa noite, amigos, boa noite a todos os amigos do Sapiens, boa noite a todos aqueles que estão no Instagram. Estamos iniciando agora mais uma edição do programa Ponto de Encontro, programa do site Planeta J, na sala virtual da TV Sapiens. O programa está sendo ao vivo, será gravado e, a partir de amanhã, estará na grade de vídeos da TV Sapiens, no endereço youtube.com/Sapiens Natal, o endereço da nossa TV Sapiens. Hoje, meus amigos, nós vamos discutir um tema especial, que hoje vamos falar sobre a relação entre felicidade e sustentabilidade. Algo novo, que não é tão novo assim. Nós sempre temos falado da questão ambiental, mas focando principalmente o aspecto da produção, dos meios de produção, do modo de produção, o papel das empresas, o papel dos governos, né? Hoje, nós vamos avançar um pouco mais e abordar a questão ambiental de uma forma muito mais profunda, relacionando-a com o estado psicológico e espiritual dos indivíduos, com aquilo que nós chamamos de felicidade, que é, digamos assim, a aspiração maior de todas as pessoas. E para falar sobre isso, nós reunimos um time de primeira, um time de pessoas que têm interesse no assunto, estudam o assunto e são, digamos assim, militam nessa área, ou como voluntários, ou até mesmo como profissionais. Chamamos a Marise Costa, a Marise que é doutora em urbanismo, mestre em serviço social, é professora da UFRN, faz parte do grupo de pesquisa Felicidade, né? E é uma das fundadoras aqui no Rio Grande do Norte do Centro de Estudos da Felicidade. Chamamos também o nosso caro Breno X, o Breno que é terapeuta, que é especializado no treino da mente, que é um profissional que age também no campo da orientação de autocuradoria. Ele vai nos falar sobre isso também, pode nos dizer o que exatamente é a autocuradoria, né? E é um terapeuta holístico. Além dessas duas figuras tão importantes para o nosso debate de hoje, nós temos conosco a nossa querida Glácia Marilac, jornalista, que agora também é terapeuta. E, além de terapeuta, a Glácia Marilac participa hoje, realiza hoje ações sociais em toda a cidade de Natal, com a sua rede Eu Sou do Amor. A Glácia vai, então, acrescentar nesse nosso diálogo os seus conhecimentos e as suas opiniões, ela que tem a autoridade para isso, já que ela está trabalhando com pessoas e o móvel do seu trabalho é realmente a dedicação e o bem-estar das pessoas.
E temos o caríssimo Alisson Campelo, Alisson lá de Currais Novos. Alisson pediu para colocar no currículo, ele é um craque na área de informática, mas ele pediu para colocar no currículo dele apenas isso: estudante da doutrina espírita e membro do canal Seridó Espírita, canal do YouTube, que o próprio Alisson é o fundador e que vem realizando uma série de programas muito bons todas as noites. Então, bem-vindos, nossos 4 dialogadores, e eu vou passar inicialmente a palavra a vocês para uma boa noite, para uma saudação. Vamos começar com a Marise? Boa noite a todos. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, um momento bem importante da gente conversar, né, sobre temas tão relevantes, e hoje essa relação de felicidade e sustentabilidade é meu grande interesse de pesquisa. E agradecer o convite inicialmente a Jomar pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje nessa noite, que com certeza vai ser muito gratificante para todos nós. Cumprimentando todos os amigos que estão aqui também. Muito obrigado. O nosso caríssimo Breno. Boa noite a todos vocês. Ao Jomar especialmente, agradeço o convite. A todas as pessoas que estão aqui debatendo esse tema, essa interface entre essas duas áreas tão significativas de sustentabilidade e felicidade. E também uma boa noite aos espectadores que estarão vendo esse vídeo com a gente agora e posteriormente. É isso. Vamos tentar trazer alguns elementos para ajudar essa compreensão desse tema. Boas-vindas a todos. Glácia, por favor, o seu boa noite para os nossos amigos que nos acompanham no Instagram, amanhã na TV Sapiens. Primeiro, muito obrigada. É uma alegria muito grande estar aqui entre pares tão especiais, né? Pessoas que realmente se debruçam sobre o tema. E eu gostaria de agradecer também todas as pessoas que estão interessadas nesse tema, porque quando a gente fala em felicidade e sustentabilidade, a gente já mostra a importância de a gente atingir a simplicidade, né? Que a partir da simplicidade a gente consegue os dois. Mas a gente vai discutir sobre isso daqui a pouco, né, Jomar? Obrigada pelo convite. Obrigado a você, Glácia. E o nosso caríssimo Alisson Campelo, seu boa noite. Uma boa noite a todos, boa noite, Jomar, aos amigos que irão conversar também sobre esse tema, a todos que estão assistindo. Confesso que quando recebi o convite do Jomar, fiquei muito feliz e fiquei a me perguntar como é que eu posso contribuir nesse assunto, mas confio plenamente em Jomar Moraes. Então, se ele fez o convite, é porque alguma coisa eu posso contribuir nesse momento. Você vai contribuir muito, caro Alisson. Muito obrigado. Eu quero destacar a presença da nossa Valquíria Félix aqui na sala virtual, da Érica Pegado, o nosso caro Guto Castro, filósofo, companheiro também que já participou de outros programas Ponto de Encontro, colabora lá com o site Planeta J. Sejam bem-vindos. O nosso caríssimo Eduardo Petrovitch também está aqui na sala virtual. E todos os amigos que nos acompanham lá no Instagram. Sempre que se fala na questão ambiental, esse tema vem sendo discutido desde a segunda metade do século XX, né? Principalmente a partir da década de 70, se intensificou a abordagem da questão ambiental, em razão das ameaças, né? À medida que o mundo se industrializava, se consumia mais e mais combustíveis fósseis, o problema foi se agravando. E agora nós temos aí mais um ingrediente que é colocado nesta discussão da questão ambiental, que é o aspecto do bem-estar psicológico e da felicidade. Eu gostaria que vocês, cada um a partir de sua perspectiva, nos falasse como é que se dá esse casamento entre essa questão da felicidade, um tema tão subjetivo, e o tema da sustentabilidade, que tem aspectos tão objetivos. Então,
eu já faz um tempinho que eu venho tentando fazer essa relação, né? E estou ainda no caminho, né? Mas nesse caminho eu venho descobrindo uma relação muito forte entre a questão da felicidade e da sustentabilidade. Basicamente, você fez questão de frisar de que felicidade a gente está falando, né? Da felicidade do ponto de vista interno, da felicidade enquanto bem-estar, da felicidade interior, nada associada a consumo de bens materiais, muito pelo contrário. Então, quando a gente começa a perceber que a felicidade ela tem essa essência, né? Estar bem conosco mesmo, e a gente começa a relacionar como a gente cuida do planeta, né? E começa a perceber como a gente se insere nesse cuidado com o planeta, a gente começa a perceber também que o fato da pessoa estar preocupada consigo, eu sempre coloco a importância do autoconhecimento no sentido da gente estar se indagando por que a gente está aqui, qual é o nosso papel no mundo, o que eu vim fazer aqui, o que eu quero deixar quando eu me for. Então, quando você começa a ter essa preocupação interior de quem você é, o que você quer deixar, como você se porta no mundo, a tendência é que você comece a tratar melhor o que está fora. Então, a ideia central, e aí a gente vai conversar, né, vários outros detalhes durante essa noite, mas a ideia central, a relação principal que eu faço é exatamente essa. Uma vez eu escutei, num curso de Ecologia Espiritual, o professor Jorge Trevisol, ele me disse uma frase que marcou muito. Ele falou que quando nós estamos mal por dentro, a gente trata mal o que está fora. Então, ele disse que o que destrói não é o que está fora, e continuando o pensamento dele, mas o que está dentro, o que nós temos dentro que se manifesta fora de uma forma indevida. Então, aí eu comecei a perceber realmente uma ligação muito forte no equilíbrio interior, no fato da gente estar bem por dentro com como a gente se manifesta no mundo. E aí eu entendo que a primeira percepção, quando a gente começa a relacionar esses dois temas, é exatamente essa. O quanto nós, né, nos sentimos bem conosco mesmo e, a partir desse sentimento de estar bem conosco, como a gente vai se relacionar com os outros, né? Além de eu me perceber como parte de algo maior, eu começo a perceber a conexão entre as coisas, né? Eu não me vejo separado do outro, né? Não me vejo separado dos recursos naturais. E isso, para mim, tem uma importância muito forte, né? Em como hoje, né? Como é que a sociedade hoje, uma sociedade deprimida, uma sociedade com altos níveis de suicídio, altos níveis de ansiedade, como essa sociedade, ela se manifesta. O que a gente está vendo, e aí lembrando do professor Jorge Trevisol, é exatamente o resultado de um desconforto, de um desequilíbrio interno. O conceito de sustentabilidade, ele traz 3 vieses, vamos dizer assim, que é o ecologicamente correto, né? Então, cuidar do meio ambiente, o economicamente viável, né? O econômico servindo ao todo, né? E de uma forma viável, então, economicamente viável, e o socialmente justo. Então, o desenvolvimento sustentável, ele traz a sustentabilidade, né, que virou um princípio de direito internacional, somente sustentável, ele traz esses 3 pilares. E, para concluir a minha fala, nos meus estudos, eu venho querendo introduzir um outro pilar, que é o pilar exatamente da consciência, que tem a ver com esse o que nós somos interiormente, né? Como a gente se relaciona conosco. Ok. Já deixou a deixa aí para o nosso Breno, porque ele é especialista em consciência. Breno. Mas, Gilmar, boa noite vocês. Eu gostaria, antes de começar a minha fala, eu percebi que a Anísia Floresta, que é uma professora muito importante, entrou aqui e está com a gente. Eu gostaria de dar boa noite a ela. Ela é uma pessoa importante em minha formação
é uma pessoa que carrego no meu coração. É muito bacana de vê-la aqui com a gente. Nízia, boas-vindas. Para mim, a questão se dá no primeiro... Maravilhoso ver isso, muito recíproco, boas-vindas. Para mim, a questão se dá dentro de uma... Pelo menos no começo da conversa, ela se dá dentro de uma conceitualização que eu gostaria de lançar, que é interdependência. Me parece que isso... Eu vou puxar um pouco o que a Marise falou, tem esse elemento de conexão. Então, quando a gente está pensando, por exemplo, o elemento do que a gente poderia imaginar como sendo felicidade, e aí a gente necessariamente se coloca como criaturas que estão dentro de um meio ambiente, esse meio ambiente é um ambiente que a gente podia chamar de natural, mas aí entra a questão do que não é natural, mas vamos colocar isso como sendo essa natureza, né, o outro, esse outro natural, e aí também temos essas questões políticas, sociológicas, etc., também participando de tudo isso aí. Seja como for, nós vamos ter esse elemento que me parece crucial nessa discussão, tanto no campo da felicidade, né, esse tão difícil objeto, e também no campo da sustentabilidade, que seria o conceito de interdependência. Então, é por aí que eu queria entrar. O conceito de interdependência, ele sugere que nós todos somos conectados através de uma rede, sem começo ou sem fim, diriam os budistas, e dentro dessa rede nós vamos ter o que nós seríamos as sustentações, os vínculos da sustentação. Então, se a gente pensa, por exemplo, o aspecto psicológico, o que seria o elemento de subjetividade, né, da felicidade, a gente vai ver que essa felicidade, num primeiro momento, depende de causa e condições. Se nós temos, por exemplo, uma felicidade que seria não causal, que a meditação sugere que há tal coisa, daí eu não estou falando exatamente sobre isso. Estou falando de uma felicidade que a gente, de estar no mundo, de viver o mundo, experimentar o mundo e de estar em contato com os outros seres à nossa volta. E essa felicidade definitivamente se baseia, né, nas relações, nas interdependências. Então, um elemento para a nossa conversa seria, talvez, e aí eu vou colocar isso para o grupo, perceber o aspecto de interdependência do próprio fenômeno que nós estamos chamando de felicidade. E talvez até mesmo tentar definir o que seria esse fenômeno. Ele me parece sempre um tanto quanto fugidio. Sim. O conceito de felicidade é um conceito escorregadio. O que é felicidade para mim não é necessariamente felicidade para outra pessoa. É muito escorregadio essa questão. Por outro lado, quando nós estamos falando de sustentabilidade, esse conceito entra um pouco dentro da minha seara quando eu começo a me interessar um pouco por educação ambiental e mais especificamente por aquilo que a gente chama de permacultura, que a gente diz, né, que a permacultura é a sustentabilidade na prática. Porque, de maneira geral, o conceito de sustentabilidade ele pede uma prática. E aí, quando a gente está tentando praticar a sustentabilidade, uma das maneiras de praticar isso é permacultura. E esse conceito de permacultura, que na verdade é uma prática que vem lá de um australiano e tal, muito importante, a gente tem alguns centros de permacultura aqui no Brasil. Eu gostaria de citar um deles aqui para registro, que é importante, que é o Centro de Permacultura do Cerrado, né? O IPEC, Instituto de Permacultura do Cerrado. Então, quando a gente está vendo esse aspecto de permacultural, né, da sustentabilidade, a gente vai descobrir que toda a estratégia permacultural é baseada em uma série de interdependências, né? A gente não faz nada em permacultura que não tenha relação com uma outra e ainda mais uma outra e ainda uma terceira outra coisa, ou seja, qualquer ação em permacultura fundamenta e funciona, né, para sustentar outras coisas ali dentro, digamos no sítio, né? Então eu quero um galinheiro, por exemplo, o galinheiro não é apenas para galinha, porque eu quero ovo, ou carne, sei lá o que eu faço de galinheiro, ele também tem o adubo que sai do cocô da galinha, né? Esse adubo vai servir para não sei o que lá. Se eu fizer uma certa coisa ali, a gente pode sustentar uma planta, essa planta pode dar não sei o que. Então a gente vai começar a perceber esses aspectos de interdependência. Então eu gostaria de lançar apenas para o começo da nossa conversa esse único conceito para nossa apreciação e talvez nós possamos desdobrar esse conceito na nossa conversa. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Interdependência é um conceito importante se nós estamos tentando investigar o que nós entendemos por felicidade e também por sustentabilidade. Me parece ser o selo que une as duas questões. Sem dúvida. Muito obrigado, Breno, por suas palavras iniciais. Vamos ouvir a nossa Glácia Marilac também. Alô, Glácia? Está mudo aqui. Está me escutando agora? Muito bem. Está me escutando? Então, e vendo. Ouvindo a fala da Marise e do Breno, né, eu pontuei algo assim que eu acho que para mim é fundamental, especialmente nesse período que nós já estamos falando no novo, né, no momento após essa pandemia.
no novo normal. Então, assim, essa questão da interdependência, acho que nada melhor do que a pandemia para mostrar isso para a gente, né? Nós somos interdependentes, somos todos um, né? No final, somos todos um. E aí a importância desse elo da felicidade, da sustentabilidade, que eu linkei com simplicidade e, resumindo tudo, é amor. Né? Porque a Marise falou algo muito legal, que ela disse que a gente o nosso interior é o reflexo do exterior. Então, a gente oferece para o mundo aquilo do que o nosso mundo interno está pontuado, né? O que a gente é o que a gente pratica. E aí, o Breno também trouxe a permacultura, e algo que eu acho fantástico é que nós vivemos no planeta Terra e é nele que a gente tem que aprender tudo o que acontece na nossa vida. Por exemplo, toda ação é uma reação, isso é uma lei física. E essa lei pode ser colocada em prática na terra, na própria terra. A gente só vai colher o que a gente plantar. Então, a felicidade e a sustentabilidade, na minha opinião, é você conseguir ser autossustentável, né, dentro dessa interdependência, porque não dá para ser autossustentável sozinho, nós dependemos uns dos outros. E a felicidade é você aceitar a vida como ela é, lembrando que nós temos de ter sempre uma indignação no sentido de gerar a transformação necessária, mas também temos de ter uma aceitação, tendo em vista que a gente não tem controle de nada, né? Então, Jomar, você sabe que eu gosto de fazer poesias, né? Poesias bem simples, e tem uma poesia aqui que fala de felicidade que eu acho bem interessante, que diz assim: estou em paz, estou caminhando, estou cantando, estou amando, sou uma aprendiz. Estou em paz, não tenho mais estressantes lampejos, cansados bocejos, sou livre de fúteis desejos. Agradeço tudo o que fiz. Estou em paz, não quero mais viver correndo e maldizendo que não tenho tempo de ser feliz. E agora o nosso caro Alisson Campelo. Pois é. Eu fiz aqui com o Glácia também e procurei pontuar para trazer alguns pontos chaves aqui que cada um falou, né? Eu achei muito interessante essa perspectiva que o Breno colocou e que ela é, assim, real, que a ideia é que a percepção da felicidade para mim é diferente da percepção de felicidade do outro, né? Eu não vou chamar aqui nem de que a felicidade para o outro é diferente, porque eu acredito que seja muito mais a nossa percepção de felicidade. Em momentos distintos da vida, eu percebo que aquilo me deixava feliz, e em outros momentos aquilo não mais me satisfaz ou me faz feliz, né? E nesse conceito, juntando com essa interdependência, nesse novo normal, como o Glácio trouxe também, que agora passa a ser tudo diferente. A forma com que eu enxergava, pelo menos eu, com que eu enxergava a vida, ela se modificou completamente nesse momento de pandemia, em tudo que nós estamos vivendo, em tudo que a gente vai experienciando. Porque as experiências é quem constroem o meu ser, toda a perspectiva do meu olhar sobre a vida, né? Um outro olhar, a forma com que eu a vejo. E dentro dessa perspectiva de felicidade e sustentabilidade, eu acredito sim que um dos eixos centrais seja a simplicidade. O novo normal fez com que muita gente percebesse isso, que a simplicidade, ela fala mais alto. Enquanto alguns se desesperam porque tiveram que se concentrar em seus lares, diminuir as saídas, diminuir a fumaça da ilusão que vivencia, que a gente experiencia, né? Outros também aproveitaram esse momento para ir para dentro e descobrir um novo eu. Então, o novo normal, o novo momento, a nova percepção que cada um de nós, incluindo eu, posso ter de felicidade, ela é diferente. Ali 3 violões ou guitarras, significa que você vai cantar para a gente no final, né? Eu acho que realmente a gente teria que falar um pouquinho sobre a questão da felicidade, né? O Breno fez essa pontuação, os outros também fizeram na mesma direção. Que a felicidade para mim pode não ser felicidade para o outro.
Mas o que é mesmo felicidade na tua conceituação, Marisa? Olha só, essa primeira questão que eu achei super interessante que Breno colocou, essa primeira pontuação foi uma das grandes preocupações que eu tive quando eu comecei a estudar a felicidade relacionada com a sustentabilidade. Então, foi muito legal ele ter colocado. E aí, nesses meus estudos, o que eu percebi? Né? Primeiro, como vocês já colocaram, até o Alisson também, existem diferenças históricas, diferenças sociais, diferenças culturais, sem dúvida, né? Mas existem ciências que sempre estudaram a felicidade. Então, o que é a felicidade para a filosofia? E aí, quando a gente vai ver, desde a Grécia Antiga até os tempos atuais, então, um exemplo lá de Sócrates, até Mathieu Ricard, que é um monge budista, né, que trabalha com a felicidade, tem até um livro, né, Felicidade, eles chegam a diferentes percepções, mas sempre tendo a ver com algo interno para a filosofia. E aí, no meu caminho, vamos procurar quem é que está mais estudando felicidade, como entende a felicidade. Psicologia positiva. Então, a gente tem diversos nomes da psicologia positiva definindo a felicidade. E aqui é bom a gente destacar que o antônimo de felicidade não é tristeza, mas é o descontentamento com a vida. Isso não sou eu que estou dizendo, que sou da área jurídica. É Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, praticamente. Então, na psicologia positiva, a gente vai encontrar vários autores entendendo o que é a felicidade. Por exemplo, a professora Sonja, que tem um livro Ciência da Felicidade, ela diz que a felicidade é uma experiência de contentamento com a vida, é uma percepção de que a vida realmente vale a pena. Então, na psicologia positiva, a gente tem outras definições. A neurociência, que traz, que diante da constatação da neuroplasticidade do cérebro, né, que é uma constatação recente, início dos anos 2000, ela comprovou que a felicidade é uma habilidade que pode ser cultivada. E aí ela trouxe as 4 happiness skills. Quais são as habilidades que existem para se chegar a esse momento aos momentos de felicidade. E aí, lá fui eu para o direito, que é a minha área, estudar o direito à busca da felicidade, né? Que o direito à busca da felicidade está desde lá da Constituição da Virgínia, nos Estados Unidos. Aí vem a economia da felicidade, aí vem a felicidade no âmbito das políticas públicas. Aí a gente tem o índice da felicidade interna bruta lá do Butão, que mostra que aí tem outras ciências. Eu sou assim, porque a gente começou a falar disso, eu achei importante colocar essas perspectivas diferentes, né? Do que a gente entende por esse conceito de felicidade. E aí, nesses meus estudos, ficou muito claro que a gente pode estar falando do ponto de vista da felicidade, né? Da felicidade do ponto de vista subjetivo do indivíduo, e aí a neurociência, a psicologia positiva, a própria filosofia tratam da felicidade sob o ponto de vista subjetivo do indivíduo, ou a felicidade do ponto de vista coletivo, né? Aí a gente tem políticas públicas, tem economia. Então, assim, dependendo de como a gente quer tratar o tema, né? O que a gente quer discutir, a gente pode enveredar por diversos caminhos. E o que eu acho legal é que a temática da felicidade hoje está na ONU. A ONU, desde 2011, prepara anualmente, só não teve em 2012, eu não sei porquê, mas todos os anos, desde 2011, relatórios mundiais de felicidade. São 2 relatórios. Um para medir a felicidade dos países que são membros da ONU e outro relatório para se subsidiar, ela subsidiando a elaboração de políticas públicas, a partir da experiência do Butão, que desde a década de 70, que é um país predominantemente budista, e que tem o índice da felicidade interna bruta como balizador da construção das políticas públicas no Butão. Então, assim, eu acho muito legal essa discussão que a gente está tendo, porque a gente... E foi uma coisa assim que Breno e os demais colegas que começaram a falar do que felicidade a gente está falando. Eu acho super importante a gente ter fazer esse marco. Realmente, a gente está falando aqui de que felicidade?
né? Obviamente, a gente vai tratar de forma diferenciada. É a felicidade para a filosofia, que o João Marco colocou no início, a felicidade como bem-estar interior, que eu coloquei também, né, nessa perspectiva. Então, acho que eu já falei demais, é porque eu achei legal pontuar. Sim, só uma coisa, eu também achei bastante interessante o fato de tanto Breno como a Glácia terem pontuado a simplicidade, né? A felicidade tendo a ver com simplicidade. E quando a gente vai ver a aplicação prática dessa conexão entre felicidade e sustentabilidade, a gente traz, por exemplo, um movimento que é o minimalismo, né? Viver com menos, e que está dentro daquela concepção que existe a nível mundial, que é ter menos, ser mais e fazer mais. Okay, aí tem um movimento de transition, né? O movimento transition que surgiu lá na Inglaterra, que tem a permacultura como uma dos exemplos, né? do movimento de transição. Então, assim, vocês veem que é um caminho enorme, que é assim, um campo enorme de possibilidades da gente conversar quando está falando de felicidade e sustentabilidade. Ok. Então, Breno, eu passo de novo a bola para você, nessa questão da felicidade, né? E te perguntando também, onde é que entra aí nessa conceituação de felicidade, ou na expectativa da própria felicidade, a questão do conhecimento, da interdependência, você já realçou, mas acho que também a própria visão que o indivíduo tem sobre si mesmo, não é? Sobre o chamado eu. Sim. Eu gostaria de partir da Marise novamente, porque eu acho que ela pontua um elemento importante, e aí eu queria jogar isso na seguinte lógica. A gente está tentando definir um fenômeno que é conhecido como felicidade, e isso é bastante difícil para todos nós, eu suponho, e uma maneira de tentar não resolver isso, mas ajudar a gente nessa complexidade, é pensar em termos do que a gente vai chamar de visões. E aí essas visões, a título de facilidade, praticidade, nós podemos dividi-las em quatro, né? 4 grandes categorias, e de modo geral as visões vão ser encaixadas aí dentro. Eu vou tentar focar em uma delas só nessa parte da minha conversa, mas eu queria elencar as 4. Nós vamos poder ver a felicidade como sendo um fenômeno objetivo, nós podemos ver a felicidade como sendo um fenômeno subjetivo, nós podemos ver a felicidade como sendo um fenômeno interobjetivo, e nós podemos também ver a felicidade como sendo um fenômeno intersubjetivo. Então, esses 4 quadrantes, né, são maneiras de observar. As ciências e uma série de práticas podem ser alocadas nesses respectivos quadrantes aí, por exemplo. A fenomenologia, por exemplo, estaria lá na subjetividade, a teoria política já dentro do campo da interobjetividade. Então, e todas essas coisas têm relação com esse peculiar fenômeno que é a felicidade. O que eu gostaria de frisar aqui, que tem um pouco a ver com esse fenômeno do eu, mas também um pouco antes a questão da felicidade propriamente dita, é que se a gente usar o quadrante da subjetividade, a gente vai ver que a felicidade é um fenômeno mental. E ele acontece na mente. Nós temos inúmeros casos que podem demonstrar isso. Nós vemos que a felicidade ela se manifesta a partir de estados de consciência. Nós podemos estar em uma situação precária, mas por alguma razão os fatores mentais que sustentam o contentamento, que seria, por exemplo, um índice de felicidade, um determinado índice de felicidade e contentamento. E aí esse fenômeno chamado contentamento se manifesta, porque a gente tem fenômenos mentais ou fatores mentais que estão fazendo esse fenômeno emergir, não é, ali dentro. Então a gente tem uma primeira leitura, que é essa que eu queria enfatizar, mas não em detrimento das outras, apenas que eu estou focando nesse ponto. É a felicidade como sendo um fenômeno mental. Sendo assim, e aí eu me utilizo um pouquinho de uma lógica que vem do budismo, especificamente de uma escola que é chamada de Abhidharma, que depois é questionada por outras tradições ainda budistas, mas esse não é o caso da conversa desse momento. Essa escola ela postula que a mente é composta por fatores mentais. O que nós chamamos de mente são fatores mentais. E esses fatores mentais eles são impermanentes e vazios e podem se conjugar de uma tal maneira que nós vamos ter tais e tais estados de consciência. Então, por exemplo, um fator mental bastante comum a todos nós é a atenção. Outro fator mental que nós temos é a memória. Outro fator mental que nós temos é um autocentramento que você coloca dentro da figura do eu, do self, esse autocentramento. Nós temos uma quantidade enorme, um espaço, um certo espaço desobstruído, não conceitual, entre um pensamento e outro. A conceitualização, por sua vez, já seria um outro fator mental.
Então, na minha própria experiência pessoal, e eu gostaria de frisar isso, eu estou compartilhando um pouco da minha própria experiência, sem a intenção de que isso seja de modo algum a experiência das outras pessoas, mas na minha própria experiência pessoal, eu percebo que essa lógica que é apontada pelo Abhidharma faz algum sentido, ainda que criticável a partir de outros ângulos. Ela faz sentido porque eu percebo que, na minha própria experiência, os momentos que eu estou chamando de felicidade são os momentos em que a mente tem certos fatores e os fatores também estão ausentes. Então, por exemplo, para fazer uma ligação com a pergunta do Jomar, esse eu. Então, eu percebo, por exemplo, que quando esse eu que fala, justamente o eu que está em atividade nesse exatíssimo momento, compartilhando essas palavras e essa visão de mundo, quando esse eu está funcionando a partir de certos fatores mentais, esse eu sofre mais. Mas quando esse eu se manifesta a partir de outros fatores mentais, esse eu pode ser bastante airado e até mesmo espaçoso. Ele pode até ser mesmo transparente, eu diria, ou seja, ele se flagra como sendo vazio, de natureza intrínseca, para usar uma certa nomenclatura budista, por exemplo. Então, eu diria que, se nós estamos tentando definir fugir o fenômeno da felicidade, uma maneira de começar seria olhando para a mente. E olhando para a mente a partir das nossas próprias experiências. Me interessa ver os momentos em que eu estou feliz. Me interessa ver os momentos onde eu não estou contente, por N razões. Ou há uma experiência de não felicidade. Quando eu estou falando do fenômeno de felicidade em minha própria experiência, eu observo a minha própria mente, eu me dou conta de que certas coisas estão presentes e outras coisas estão ausentes. Algumas dessas coisas são o mundo. Nós podemos questionar se o mundo é a mente ou não, mas vamos colocar o mundo. Então eu posso dizer, por exemplo, que eu não estou exatamente feliz quando há muita desigualdade social ao ponto que nos obrigamos a morar em casas com grades e toda sorte de estruturas que nos prendem. Esse seria um fenômeno político influenciando a minha percepção de felicidade. Ainda assim, eventualmente, nós vamos ver pessoas que estão vivenciando esses momentos e ainda assim mantêm uma certa liberdade ali dentro. Eu não diria exatamente uma felicidade, mas eu diria uma certa desenvoltura ali dentro. Então, a gente começa a perceber que, pelo menos do quadrante da subjetividade, o fenômeno conhecido como felicidade provavelmente se manifesta a partir da interdependência com uma série de outros fenômenos. Quando nós estamos falando, para pontuar e para encerrar a minha participação nesse momento, a prática da meditação, que eu considero uma prática importante para que a gente possa entrar em contato com a investigação do fenômeno, porque a prática da meditação é o treinamento da atenção no primeiro momento. Se nós estamos falando de felicidade, nós queremos ver quando esse fenômeno se manifesta em nossas mentes, em nossa experiência e, portanto, em nosso corpo, e ver o que está acontecendo ali. E quando nós começamos a ver dessa maneira, me parece, nós vamos ver que o fenômeno felicidade é possível porque há a presença e ou a ausência de outros elementos. Então, quanto mais clareza, maior atenção, eu gostaria de frisar a palavra intimidade. Quanto maior a intimidade que eu tenho com minha própria subjetividade, com esse eu que você levou, o que seria esse eu? O que é esse eu que busca a felicidade? O que é esse eu que se manifesta de maneiras contentes? Então, quanto mais eu observo esses fenômenos em tempo real, em tese, eu vou ganhando uma maior intimidade com esses fenômenos. Em tese, quanto maior a intimidade com esses fenômenos, maior a liberdade que eu tenho diante deles. Num certo sentido, maior liberdade que eu tenho em relação ao meu próprio peso, as minhas próprias demandas. E aí, para finalizar, a questão do desejo. Me parece que uma questão importante em nossa conversa passa necessariamente pela discussão do desejo. Muito, muito. Aí, finalizamos pensando o aspecto de sustentabilidade reside demais dentro da função do desejo. Porque o aspecto de sustentabilidade é impossível sem uma certa crítica, sem uma certa análise da sociedade de consumo. E o consumismo e toda a ideologia do consumo como sendo essa matriz de dar para a gente essas garantias de contentamento, nós sabemos que isso não leva muito longe, porque nós permanecemos bastante insatisfeitos. Nós consumimos aquilo e nós já rapidamente enjoamos daquilo. Então, a gente está tentando entender isso a partir desses ângulos todos. Eu queria frisar isso. A felicidade pelo ângulo subjetivo passa pela mente. Essa mente é um agregado de fatores mentais bastante interessante, muitos agregados. O Abhidharma propõe cerca de 40 fatores mentais que nós vamos investigar. E, nesse sentido, a felicidade seria um fenômeno emergente, interdependente. E na interface com a questão da sustentabilidade, nós vamos ter que pontuar e investigar o desejo. E, necessariamente, o desejo entra dentro do aspecto político, porque o desejo pode ser cooptado, sequestrado por ideologias, e frequentemente, por ideologias políticas. O capitalismo está aí para não deixar mentir, é uma certa lógica de capitalista de que o desejo, de que eu seria o que eu desejo. Eu sou estranho quando eu não desejo, eu não participo do produto interno bruto quando eu estou contente, eu sou um problema para a sociedade quando eu estou contente.
Então, né, nós não podemos estar contentes. Seria um problema enorme para a economia como ela é colocada hoje em dia. Então, eu queria pontuar esses pontos aqui no começo desse debate. Sem medo, né? É uma ameaça muito grande para a economia, né? Exato, exato. Contentamento é um problemão, é um grande problema, em vários aspectos. Especificamente aqui na nossa conversa para a economia. Pessoas contentes vão consumir menos. E uma sociedade que criou uma economia baseada no consumo infinito de um planeta pequenininho, que não possui recursos infinitos, seguramente vai dar problema. E é o que nós estamos vendo. Não é? É o que nós estamos vendo. É mais ou menos por aí que eu gostaria de pontuar a minha fala. Sem dúvida. Ok, Breno, muito obrigado. Nós vamos dar continuidade a essa rodada. Nós estamos fazendo rodada, vamos aprofundando o tema aos poucos, né? E vamos a Glácia Marilac. A mesma questão da felicidade. Uhum. Jomar, o Breno acabou em desejo, né? E eu lembrei que o desejo gera comparação, e comparação gera opressão, né? Isso está inversamente proporcional à felicidade, porque você se afasta do não consumo, né? Do não desejar, porque eu acho que um dos grandes males da humanidade é a gente sempre estar querendo mais e nem sabe o que quer. O pior é que a gente não sabe nem o que quer, mas quer porque o outro tem e eu quero também. Eu lembro, e aí eu gosto muito, o Jung falava assim, estude todas as teorias, né? Mas diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu acho que isso é felicidade. E eu aprendi isso muito cedo, porque minha mãe me ensinou isso, e eu sou muito grata. Então, assim, eu me considero uma pessoa feliz, independente se seja um fenômeno, se é estudado aqui e ali, mas o que para mim, que foi a pergunta que você fez, e eu quero que eu responda, o que para mim a felicidade é? A felicidade para mim é um estado de aceitação da vida como ela é. Eu não questiono a vida, mas eu sei que eu posso transformá-la dentro dos meus limites como humana, né? E aí eu falei da indignação no início para dizer que a indignação ela gera essa possibilidade de mudança. E isso me deixa extremamente feliz. Por quê? Porque eu consigo, apesar, por exemplo, eu passei ultimamente os momentos difíceis, mas eu não fiquei triste. Por quê? Eu não me entristeci, não entrei em depressão. Por quê? Porque eu entendi que faz parte, eu optei por ser uma aprendiz desta vida. Então, tudo para mim, seja bom, seja ruim, me faz crescer como ser humano. Não teve uma experiência que eu tenha passado nessa vida que não me tenha feito uma pessoa melhor. Então, assim, a partir desse momento, eu consegui entender o que era felicidade para mim. Eu consegui entender que felicidade é quando você vê no outro apenas um outro, como você é apenas um ser humano. E você vai viver momentos de alegrias, de êxtase, de alegrias, e momentos de tristeza. Mas quando você encara isso como normal, eu acho que o problema é esse egoísmo que nós temos de querer que o mundo pode cair para o lado de lá, mas do meu lado tem que ser tudo bem. Comigo tem que ser 100% bom, senão não está bom. Então, quando a gente considera essa relatividade e aplica na prática, a gente consegue ser feliz. E aí, muita gente fala, não, a felicidade é uma ilusão. Tudo bem, se para você a felicidade é uma ilusão, ótimo. Para mim, eu trouxe ela para a prática, eu entendi como é que ela funciona e eu consigo ser feliz. Você tem uma ideia, um amigo me ligou essa semana e disse assim, Glácia, eu não vou te contar mais os perrengues que eu passo, porque você não conta nenhum seu. Aí eu falei assim, mas o que te incomoda? Assim, é porque eu não vejo nada como perrengue, eu vejo como... Eu não vivo uma vida de cor de rosa, meu mundo não é cor de rosa, meu mundo tem todas as cores, preto, branco, amarelo, todas as cores. Mas eu entendo que o arco-íris é assim. Aí ele, não, mas você não fica chateada, eu nunca vejo você de cara feia. Eu falei, então eu estou errada? Porque eu aceito a vida como ela é? Eu aceito só isso. Então, e teve um outro ponto que eu gosto muito de trazer para o dia a dia, né? Porque eu acho que a nossa prática, os muros da universidade, às vezes, nos traz muitas teorias, mas a gente esquece de botar essa teoria no dia a dia, ali na prática. E eu aprendi a praticar. O pouco que eu sei, eu pratico. Eu tinha uma amiga, eu tenho ainda, uma amiga que, olha só, o que aconteceu? Ela disse que só continuaria, minha amiga, isso foi agora, em pleno século XXI, há uma semana. Ela disse só continuaria minha amiga se eu cortasse relações com uma outra que ela considera uma pessoa que não é digna... É um caso para treinamento com o Breno. O Breno...
Pois é, eu recebi essa proposta. Se você continuar falando com fulana, eu não sou mais sua amiga. Olha a condição. Aí eu falei, pois eu vou continuar falando com ciclano. Então, infelizmente, não vai dar. Por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a excluir pessoas que não sejam perfeitas da nossa vida, ou que dentro da nossa visão de perfeição ela não se encaixe, a gente começa a promover uma infelicidade, porque a gente vai acabar sozinho. Eu acho que nem sozinho, porque como a gente também não é perfeito, a gente vai acabar em profunda depressão, né? Então, assim, para finalizar essa minha fala, inclusive com uma falinha de Guimarães Rosa, né, que eu acho lindo quando ele disse assim, que felicidade a gente se acha nas horinhas de descuido. A gente está falando de sustentabilidade, da importância do cuidado. E esse descuido, eu acho que só as pessoas felizes e sustentáveis podem se permitir ter. Inclusive, eu achei muito ousado o tema que você usou, né? Que só os felizes herdarão. Porque o que acontece? Só os felizes podem se oportunizar momentos de descuido, como disse o Guimarães Rosa, porque eles já estão num processo de aceitação da interdependência, né? Da aceitação de que a gente precisa colaborar com o ecologicamente correto, como disse a Marise, com o economicamente justo, e com o economicamente viável e com o socialmente justo. Ok, Glácio, obrigado. Para encerrar essa rodada, o Alisson Campelo. Nosso caríssimo Alisson. Amigo Jomar, você fez a pergunta inicialmente do que é felicidade para mim, para a pessoa que queria falar, né? Então eu volto a pensar na perspectiva de que, para mim, eu vejo sim como uma percepção diferente de cada pessoa. Porque quando eu trago para o lado mais pessoal, na minha pessoa, na existência, né? Nessa experiência de vida que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, ela se modifica na percepção de como eu sinto os momentos de felicidade. Até porque, como muito bem falou Glácia, se a gente não tiver os momentos de perrengue, não tiver os momentos que a gente não poderia dizer que eu estou sentindo a sensação, a percepção de felicidade, nós jamais conheceríamos a ideia de felicidade. Então, a gente precisa ter momentos de experiências para experienciar as duas situações. No meu ver, há o grande segredo, por assim dizer, que você vai aprendendo ao andar da vida, né? Eu ainda tenho muito para aprender, acredito que a minha perspectiva de olhar a vida ainda vai ser bastante diferente. Aprendi muito com os nossos encontros, o encontro com o silêncio, né? Que Valquíria, que está aqui também, participou do nosso último, é que essa visão da felicidade, ela vai passar pelas experiências que eu tenho quando eu tenho uma aceitação. Então, eu passo a aceitar muito mais o que a vida tem a me oferecer e o que a vida me proporciona nos momentos de alegrias e nos momentos de tristeza. E isso passa a ser muito mais fácil. E esses momentos e sensações de felicidade, elas passam a ser mais contínuos, porque os momentos de dor são vividos de forma a entender a questão da impermanência, que tudo passa. Então, se a felicidade que eu sinto, ela passa, o momento de dor também, ela vai passar. E isso a gente consegue fugir do desespero. Então, nessa perspectiva da minha vivência, da forma com que eu entendo a vida, da forma com que eu procuro buscar a minha própria existência, felicidade são esses momentos em que eu consigo compreender como é que a vida está retratando sobre a minha pessoa. Já que iremos também entrar na questão da sustentabilidade, nas outras questões sociais que impactam diretamente também a forma com que eu vejo o mundo. Mas eu estou tentando reduzir, nesse momento, ao meu espaço individual. Então, um momento como nós estamos vivendo de pandemia, eu posso enxergá-lo de várias maneiras diferentes. Eu posso enxergá-lo como eu coloquei, inclusive, no currículo, como você disse, estudante da doutrina espírita, eu posso colocar que esse momento de pandemia, ele serve, sim, para mim como aprendizado. Então, parte de como eu percebo a vida. Para outros, pode ser apenas um momento de desespero, de loucura total. E aí eu gostaria de colocar para vocês
a continuidade desse nosso diálogo a partir de uma experiência, que é uma experiência concreta, que é a experiência do Butão, em que o governo escolheu, né, certamente com a participação das pessoas, de toda a comunidade, né, ou colocar como critério para o estabelecimento de políticas públicas a mensuração da satisfação ou do contentamento das pessoas que habitam aquele reino. Então, foi criado o FIB, o índice da felicidade, chamado índice da felicidade bruta. Agora, eu li há pouco que no Butão, um dos segredos para a tal felicidade do Butão é exatamente porque as pessoas têm a clareza e a capacidade de olharem também para a finitude da vida, de refletirem sobre a questão da morte. Eu acho que isso se relaciona muito estreitamente também com o aspecto do desejo, né? Então, vamos ver. Eu gostaria de que vocês falassem um pouquinho sobre a questão do índice da felicidade bruta, né? E como isso poderia ser transplantado de uma sociedade que tem uma tradição espiritual mais enraizada, como é o caso do Butão, tem ali a filosofia budista, para o Ocidente, por exemplo. Eu achei muito interessante, bom, um debate como esse, ele é bom porque vão se complementando, né? Os pensamentos, as falas, as percepções. E aí, eram vocês falando, né? O Breno, a Glácia, o Alisson, com relação ao que realmente, o Breno, né? A questão da mente, e a Glácia, quando ela fala que a mãe dela disse que, né? Até anotei, Glácia, que você disse, quando uma alma encontra outra alma, né? Então, enfim. E aí eu me lembrei das 4 happiness skills da neurociência. Quais são as 4 happiness skills, ou seja, habilidades para a felicidade, comprovada pela ciência? A primeira é a atenção plena, a meditação, Breno. A primeira é a atenção plena. Quer dizer, a primeira não, são 4, não tem índice de uma maior importância que a outra, não. Mas as 4, rapidinho. Atenção plena, resiliência. A gente falou aqui com outras palavras de resiliência. A resiliência é uma das habilidades para a felicidade. Generosidade. Olha sua mãe aí, Glácia. Na questão da como a gente trata o outro. Generosidade é uma das habilidades para a construção da felicidade. E outra habilidade que ele chama de savoring. O que é o savoring? O saborear de momentos, não é o saborear de comida, assim, mas você viver aquele momento, sabe? Aquele momento que você vê que aquilo ali valeu a pena, é o savor, é o saborear. Então, intuitivamente, a gente termina comprovando algumas coisas que a própria ciência, que a neurociência comprova já há 20 anos, né? Através das suas pesquisas. E outra coisa que o Breno falou muito interessante também, né, com relação ao desejo, é que, na verdade, toda essa discussão de felicidade e sustentabilidade, ela suscita uma rediscussão dos paradigmas que a gente tem na sociedade. Um deles é o paradigma do consumo, o paradigma de que eu só vou ser feliz se eu tiver coisas, se eu for alguém famoso, se eu ganhar muito dinheiro. Então, ela quebra um pouco, né? Toda essa discussão que a gente foi aprendendo, a gente aprendeu isso com a sociedade. E o próprio movimento das sociedades do consumo vai na mídia colocando, reafirmando isso na nossa mente. Então, essa quebra de paradigma, ela traz experiências práticas de sustentabilidade. Por exemplo, não sei, eu acho que vocês devem já ter visto falar do decrescimento, que agora ressurgiu depois da pandemia, o movimento do decrescimento, o movimento do bem viver, ou seja, valorizar o essencial dos povos andinos a partir das ancestralidades. Então, assim, é legal porque cada coisa que a gente vai conectando, a gente vai, assim, nas nossas falas, a gente consegue fazer relações importantes
quando a gente discute a temática da felicidade, junto com a sustentabilidade. E outra coisa também que eu não queria deixar passar é que a gente também não pode entrar na ditadura da felicidade que a gente tem hoje na sociedade. Então, as pessoas querendo dizer para o mundo, através das suas redes sociais, que são pessoas felizes, que são... Eu acho que, sabe, não é isso também, é muito diferente, né? Então, essa ditadura de que tem que ser feliz também, não, eu acho que não é isso que a gente está tratando. Mas, desculpa, Jomar, de eu ter entrado por esse outro caminho, mas eu acho... Ótimo, excelente. Butão, né? Eu tive no Butão em 2018, início de 2018. E o fato de eu ter ido no Butão, ter passado 5 dias lá, praticamente me gerou uma necessidade muito grande de investigar a situação do Butão. Existem muitos mitos com relação ao Butão. O Butão não é o país mais feliz do mundo, o Butão não é um país desenvolvido, muito pelo contrário, tá? Na escala de desenvolvimento medida pelo PIB, ele é um dos últimos, né? Por quê? Porque a escala é diferente. A ideia do FIB surge a partir do rei do Butão, na década de 70, dizendo que ele não queria ser uma Índia, que ele não queria que o desenvolvimento, uma Índia que eu digo, não queria que a sociedade butanesa tivesse todos os ônus de uma sociedade desenvolvida, tendo como medidor o PIB. O PIB, eu acho que todos nós sabemos que a venda de arma aumenta o PIB, divórcio aumenta o PIB. Por quê? Você está movimentando comércio, serviços, comércio, né? Desastres ambientais aumentam o PIB, né? Porque você está movimentando a economia para reparação. Então, existe uma discussão sobre o PIB como balizador do desenvolvimento dos países desde o final da década de 60. Quem lançou essa discussão no Senado americano foi o senador Robert Kennedy, que começou a mostrar as fragilidades do PIB. E aí, iniciozinho da década de 70, o rei do Butão, então com 17 anos, ele disse, né, que ele queria iniciar o reinado dele a partir de outros paradigmas. E hoje, para deixar os colegas também se manifestar, eu disse que eu falava muito, senão eu vou ficar falando aqui. E o PIB, ele traz uma medição objetiva, ele tem 4 grandes pilares: a boa governança, desenvolvimento econômico e social, conservação ambiental e promoção e desenvolvimento da cultura. Então, ele tem 4 pilares subdivididos em 9 domínios, e esses 9 domínios têm 33 indicadores. Então, a cada 5 anos é feita uma pesquisa onde vai ser medida, né, esses domínios. Se vocês assim, tiverem interesse, tiverem curiosidade, tem um site que é o GNH, Gross National Happiness, que é o site oficial do Butão, onde tem toda a explicação sobre o FIB, inclusive o questionário que eles aplicam a cada 5 anos. Então, eu acho que o Butão, o FIB, ele traz... Eu não acho, Jomar, que o transplante, ele é assim, que seria só transplantar, porque as realidades são diferentes. Mas o ideário, a ideia que o FIB traz de construir políticas voltadas a acesso a direitos por parte da população, saúde, se vocês forem ver os 9 domínios, saúde, educação, uso do tempo até, bem-estar social e pessoal, cultura. Isso eu constatei quando eu estive lá, como eles valorizam a cultura. Tanto que você não encontra nada de McDonald's, assim, é uma outra coisa quando você chega lá. Você vê que não é essa sociedade que a gente conhece, é uma outra coisa. Então, assim, o FIB, o ideário dele ir além do PIB, que foi o que motivou essa discussão a nível internacional. Sim, eu acho que a gente tem que seguir aí esse caminho, né? Mas não seria um transplante, vamos dizer assim. Inclusive, existem iniciativas na Comissão Europeia, na própria França, de estudar outros indicadores para além do PIB. E eu acho que agora, nesse momento da pandemia e o que vem depois, eu sempre digo que eu não acho, viu, Glácia, que a gente deve esperar um novo normal. A gente tem que ir além do normal, a gente tem que ser outra coisa. Em todas as áreas, na educação, na economia, sabe? Eu acho que no novo normal é muito pouco.
para o que a gente precisa, as transformações que a gente precisa na sociedade. E aí, só finalizando mesmo, eu acho que o FIB ele é um caminho para a rediscussão que sociedade a gente quer. Como os governos devem se pautar. O que é importante, principalmente nesse momento atual, que ficou escancarada a pobreza na sociedade e que a gente viu que as pessoas que morrem mais pelo Covid são as pessoas pobres, né? Sem acesso a direitos, sem acesso a serviços públicos e infraestrutura. Então, assim, só respondendo, Jomar, eu queria colocar essas duas questões. Não acho que é um transplante único exclusivamente, mas buscar adaptar, né, as ideias. Isso já está acontecendo. É uma inspiração, não é uma inspiração? Uma inspiração, exatamente. E já está acontecendo em vários locais do mundo. Okay. Eu passo a mesma questão para o Breno, mas devido à especificidade dele, eu sou sempre tentado a fazer alguns adendos, né? Eu diria, o FIB, a implantação de um FIB é possível também quando se administra melhor, só é possível quando se administra melhor a questão do desejo e quando se olha com outros olhos, com mais clareza para a questão da finitude? Boa pergunta, Gilmar. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que subscrevo a fala da Marisa do começo ao fim. O jogo grosso, até onde eu fui capaz de entender, está posto pela Marisa. Muito bem, sinteticamente, é exatamente isso aí. Eu acho que a questão que eu gostaria de frisar nesse momento, e buscando uma abordagem da tua pergunta, Gilmar, é o lance da economia. O FIB vai mostrar para a gente que outra economia é possível. O PIB mostra para a gente que a inteligência pode ser interessante, mas ela pode ser muito cruel e burra. Porque o PIB é digamos assim, é um aparato racional. Mas é um aparato que não tem nenhuma compaixão e, portanto, é muito burra. Então a gente vê, por exemplo, que é o que você coloca, o PIB vai chegar e vai computar morte, guerra, violência, tudo que é esquisito, veneno na agricultura, tudo é lucro. Então a gente está falando de uma economia da morte, uma economia que cresce com a morte. É essa economia que a gente quer. Então esse é um ponto importante, acho que a Marisa foi bem bacana nesse ponto, eu vou deixar isso quieto, porque eu subscrevo, Marisa, o que você falou é isso aí. Então, dentro do campo do desejo e também dentro do campo da finitude, dentro de uma suposta outra economia, né, que a gente está tentando envisionar, daí eu suponho que a questão do desejo é fundamental. E dentro do desejo, a gente vai ter que, no meu ponto de vista, observar um pouco mais esses famosos objetos do desejo. Porque o que a gente está fazendo com essa economia, grosso modo, né, nossa, esse establishment econômico? É basicamente gerando desejos nas pessoas. É uma economia que aí a gente tem administração e marketing, por exemplo, com uma série de, não toda, porque é um sistema enorme, né, com muitas logísticas ali dentro, altas disciplinas em marketing, tudo, mas grosso modo, popularmente, é essa geração de desejo. Qual cor eu coloco no pacote para fazer com que a pessoa queira comprar aquele pacote, mesmo que ela não precisa? E todos nós aqui somos consumidores, eu suponho, eu posso dizer claramente eu sou um consumidor e eu sou enganado frequentemente por uma série de produtos e pacotes e coisas que são lançadas e eles ligam, eles infernizam a minha vida tentando fazer com que eu deseje. Do ponto de vista da meditação, especialmente no contexto da atenção plena, do treinamento da atenção plena, a gente vai dar uma olhadinha nesse fenômeno, nesse negócio chamado desejo. E quando a gente observa o desejo, a gente vai ver que o desejo precisa de um objeto e ele precisa também de uma pessoa que deseje. Outros elementos são importantes, por exemplo, um certo espaço onde essa cênica se daria. Então a gente vai ver que os objetos do desejo, em parte, são criados, eles são construídos, e isso requer da nossa parte, por exemplo, uma maior educação perante esses desejos. Né? Por exemplo, no caso específico da meditação, a gente teria uma lógica de análise ali dentro. Né? Eu acredito, por exemplo, que aquele produto é a base de uma certa alegria. Eu analiso aquele produto e eu vejo que aquilo ali não tem nenhuma base de alegria alguma. Eu estou projetando aquilo no produto. E tudo bem, desde que eu saiba que eu estou brincando, desde que eu saiba que eu estou nesse jogo. Mas assim, o lance é que a gente não saiba. Então a gente fica sendo lançado nesses ciclos de desejo e frustração, desejo e frustração, desejo e frustração. E frustração é um mecanismo muito poderoso, porque a gente se move na frustração, porque a gente tem essa coisa muito autocentrada, e aí a gente não gosta muito da frustração, a gente quer um outro ambiente, talvez uma outra paisagem mental, na qual a gente possa se sentir mais agradável, assim. Então, o desejo é fundamental. Se a gente está pensando, por exemplo, em uma economia, eu diria até mais racional, viu? Mas não necessariamente no sentido iluminista. Já pensando em outro tipo de racionalidade, talvez mais humana.
já, por exemplo, trazendo a imaginação, já, por exemplo, trazendo as emoções, não é? Aí a gente vai ter que pensar uma economia que fala, que educa acerca do desejo. Sem negar o desejo é vida, pelo amor de Deus. A gente vai ler lá os Vedas, por exemplo, aí os grandes rishis do passado vão chegar e vão dizer assim, olha, se você tira o desejo do mundo desaparece. O desejo é a pátina do mundo. Sim, sim. O desejo está aí, tudo bem. Só que a gente precisa aprender a lidar um pouco melhor com essa energia ou com os fenômenos do desejo. Esse é um ponto. Eu não acredito que a gente vai conseguir estabelecer uma economia mais humana e menos agressiva com o meio ambiente se a gente não observar melhor esses famosos objetos do desejo. Esse, para mim, é o ponto central. O que é que são esses objetos que eu desejo tanto? Isso, e não tem a ver com moralismo, não nesse caso. Tem a ver com o fato que a gente está tentando entender melhor se esses fenômenos, se essas qualidades que nós desejamos tanto estão de fato lá, como ali do outro lado. E muitas vezes a gente vai descobrir que não. É por isso, por exemplo, que a gente vai querer tanto um objeto, a gente vai se esforçar, vai contrair dívidas, e aí a gente compra esse objeto, a gente leva o objeto para casa, e depois de 3 semanas a gente nem nota o objeto, porque afinal de contas a gente quer outro objeto. Ora, mas aquele objeto havia despertado felicidade, desejo, tesão na gente. E aí? Onde é que foi aquilo? Não estava no objeto? Como é que uma coisa que está no objeto pode desaparecer do objeto se o objeto continua lá? Então, me parece aí que num campo de uma certa lógica econômica, digamos, uma nova lógica econômica, buscando algumas coisas a mais do que uma certa racionalidade, que eu chamaria de uma necroeconomia mesmo, né? De uma economia da morte, ultrapassar isso. A gente vai precisar conversar um pouco mais sobre o desejo. E para mim, Breno, isso se dá no campo da educação. Então, eu queria trazer esse núcleo para a gente, eu não vou apenas trazer. Educação importa. Toda a nossa conversa, ela tem esse campo na educação. Nós precisamos pensar a educação. Nós precisamos pensar uma educação que não seja a mera formatação de pessoas que entrarão como alfinetes em uma máquina de moer gente. Que as pessoas estão ali e aí elas não estão felizes. Eu sou uma pessoa privilegiada, eu sou um homem branco, eu nasci em uma família de classe média, privilegiada, eu tive acesso a toda sorte de pequenas delícias e, enfim, uma série de... A minha amiga Anícia está aqui, de certos luxos burgueses e ainda assim continuo insatisfeita. Essa satisfação está onde, afinal de contas? A educação pode me ajudar a questionar isso. Professores e professoras podem me ajudar a questionar isso. Então, eu acho que parte muito do elemento da educação. Uma nova economia requer uma nova educação. E essa educação precisa, no meu ponto de vista, cobrir a mente. E cobrir certas confusões que a mente eventualmente cria. Como essa confusão muito específica de acreditar. A palavra que eu uso é imputar. Imputar qualidades em coisas que não têm. Pelo menos não completamente aquelas qualidades. E talvez nós tenhamos uma maior chance de uma espécie de contentamento advindo de uma certa lucidez, uma certa maleabilidade diante desses fascínios, desses ofuscamentos, que não são necessariamente da economia, mas da mente humana mesmo. A mente humana é muito fascinável, ela tem esse elemento de luminosidade, a gente se fascina por tudo. Basicamente, nós somos criaturas fascinadas. Uma etapa do treinamento da atenção é justamente reconhecer esse fascínio, buscar a natureza desse fascínio e tentar uma plasticidade aí dentro. Então, eu gostaria de pontuar isso. Uma nova economia necessariamente precisa de uma nova educação. Essa nova educação necessariamente é uma educação mais crítica. Ela parte de uma certa lógica, não apenas uma, ela é multi, ela é trans. Uma certa lógica de observar melhor esses famosos objetos do desejo, não de uma maneira moralista, mas de uma maneira analítica mesmo. Não é? Nós podemos ver, eventualmente, que os objetos nós lutamos tanto para ter certos objetos. Eu penso muito no caso da paixão. Nós nos apaixonamos e vamos sofrer tanto, com tanta paixão, só para depois enjoar da pessoa que a gente achava que gostava. E a gente se torna indiferente. Como é que se dá esse passo de mágica? De primeiro se apaixonar por uma pessoa e depois se tornar completamente diferente a ela? Que maluquice é essa? Então, para mim, a questão é essa. Uma nova economia passa por uma nova educação e essa educação necessariamente cobre a mente. Ok, Breno. Ótimo. Excelente. Vamos então à Glácia, continuar essa rodada e a gente vai voltar. Vamos retomar esses argumentos aí e subir um outro degrau, né? Mas, Glácia, o que você nos diria sobre esse subtema que está sendo focalizado neste momento? Então, eu adorei, Breno, falar em educação, porque eu e ele somos frutos da educação pública, né? Nós estudamos juntos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a gente está numa semana em que a gente discutiu aí o Fundeb, que eu levei um susto, graças a Deus.
os 499 deputados federais votaram a favor, né, contra 7 que votaram desfavoráveis à educação, algo que me assustou, ainda ter 7 representantes do povo que votem desfavoráveis à educação. Mas, enfim, você trouxe pontos muito legais e eu quero só retomar uma fala da Marise também, porque, Alisson, só um registro, eu sempre fico antes de você, né? Eu nunca consigo te citar muito, mas quando você fala, eu entro em meditação profunda aqui, viu? Então, muito agradecida pela sua presença, que você me reconecta com o agora, isso é muito bom. Marise, você falou em relação à minha mãe, né? A minha mãe, ela trouxe essa frase de Jung, né? Diante de uma mente humana, o grande Jung, diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E minha mãe, Jomar, você falou da questão da morte. Minha mãe nunca teve medo de morrer. E ela passou para a gente esse não medo da morte. A gente dorme, o dormir já é uma morte, o acordar a vida. Minha mãe sempre encarou isso, como se a gente, quando dormisse, fosse para um outro plano, morresse, voltasse para a Terra no outro dia. Então, ela sempre brincou com a gente sobre esse jogo do morrer e do viver. Né? Porque a única certeza que a gente tem, a certeza inexorável, que pode ter o dinheiro do mundo todinho, está aí Steve Jobs para provar, que a gente vai morrer de qualquer jeito. Então, lá em casa, a gente sempre tratou a morte assim, tanto que nessa pandemia a gente tomou os cuidados em respeito a nós e em respeito ao outro, mas a gente nunca teve medo de morrer, porque acha que não, é algo que não se tem controle. Então, a gente tenta viver da melhor forma possível. E aí, outra coisa que eu achei fundamental tratar aqui é da questão da sede da plenitude. Né? Nós temos sede de plenitude, todos nós. É tanto que nós temos muitas pessoas debruçando-se, mergulhando fundo nas drogas. Por quê? Porque as drogas, ela leva, né, pelo menos os relatos que me chegam, eu nunca experimentei, mas leva a um estado de êxtase, que é um estado aproximado do que a gente acredita que seja plenitude. Eu acho que o grande problema que a gente foi educado, a Marisa falou da ditadura da felicidade, e também existe a ditadura da infelicidade. Nós somos educados a colocar a felicidade num patamar supra-divino. Então, assim, quando você traz a felicidade para o seu cotidiano, né, você traz a felicidade para esta questão de aceitação da morte, de deslumbramento com a vida, sem perder o senso de justiça, né, porque eu acho que essa questão, eu tive uma amiga, eu gosto muito de trazer muito para o dia a dia, né, eu sou jornalista, e jornalista traz para o dia a dia uma linguagem mais simplificada, mas assim, trazendo para o dia a dia, eu tive uma amiga que ela vivia o mundo encantado, era o mundo da Poliana, tudo dela dava certo. E aí um dia eu falei assim, meu Deus, como é que pode? Fulano, tudo parece um mundo encantado. E nesse dia ela falou com o marido, meu amor, minha vida, papapá. E eu fui para casa com aquela impressão, meu Deus, que mulher feliz. No outro dia ela estava separada do marido. Então eu faço questão de contar esse fato, olha que coisa, né? Um dia vendendo felicidade ilusória, que não era aquilo. Eu tenho uma outra amiga que tem milhares de seguidores, milhares. Aí, não é daqui, de Natal, já vou esclarecendo, senão todo mundo vai pensar quem é, né? Mas ela não é daqui, tem milhares de seguidores. E aí, um dia eu estava ao lado dela, ela chega, deu um grito, do nada, chega. Eu falei, o que aconteceu? Ela, vou desligar isso aqui, eu vou deletar esse meu perfil do Instagram, tudo isso é mentira. Eu não vivo com esse sorriso na cara, não, minha vida não é linda assim. Veja aí, tem alguma foto que mostra a minha realidade? Isso aqui é tudo mentira. Eu não sou isso, meu Deus, até eu levei um susto. Eu sabia que ela não era aquilo tudo, mas eu falei, bom, faz parte. Na hora, Jomar, minha ideia foi o seguinte, se essa moça dá um del nisso aqui, se ela elimina esse perfil enfim, das redes sociais aí, no outro dia ela vai ter uma ressaca enorme, porque ela meio que vive disso, eu sabia. Aí eu peguei o telefone na hora, eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, respira, vamos respirar aqui comigo um pouquinho, retoma. Se você decidir apagar, tudo bem, mas respira aí, 10 segundos. Depois de 10 segundos, ela já não queria mais. Por quê? Porque, assim, a verdade, se a gente não trouxer ela para o nosso dia a dia, aí a verdade, sim, ao contrário, e assim, cada um tem sua teoria, né? Mas a minha a verdade você tem que estar o tempo todo, peraí, o que é verdade? O que não é verdade, né? E aí, quando a gente traz a felicidade para a gente pensa, peraí, isso aqui é felicidade, isso aqui não é felicidade. E eu resumi, e agora eu vou falar de uma forma muito tranquila, porque para que as pessoas possam ver se faz sentido ou não para a vida delas, eu trouxe assim, minha
como é que eu encaixotei, e aí muita gente vai falar, não se deve encaixotar nada, deixa eu encaixotar, é assim que eu funciono, a vida é minha, e aí eu resolvi encaixotar. Assim, para mim, alegria é uma coisa, alegria são os êxtases, os momentos assim de encantamento que você tá. Tristeza é outra coisa, é aquele momento que você tá, puxa vida, por que isso aconteceu comigo, né? E felicidade é quando você entende, a alegria aconteceu comigo porque eu sou digna de alegria, e a tristeza aconteceu comigo porque eu ainda não aprendi o suficiente para viver uma vida equânime, tranquila, apesar de tudo. Obrigado, Glácia. Obrigado por suas considerações. Vamos ouvir o Alisson. Glácia colocou que ela sempre fala antes de mim, né? E eu falo depois de todos. Então a gente fica aqui procurando qual a perspectiva que a gente pode encarar e encontrar. E nesse quesito, quando o Gilmar fala especificamente do botão e da questão da finitude, né? Aí eu me recordo que eu tive uma experiência muito interessante de receber em minha casa 2 tailandesas que fizeram um intercâmbio, né? E a partir disso, eu comecei também a ter muito contato com outros tailandeses que vêm fazer intercâmbio em nossa cidade. E a perspectiva deles de vida, a forma com que eles olham para a vida, já que são budistas, né, é outra totalmente diferente. Eles se envolvem muito mais em tecnologia do que nós. Tecnologia faz parte também do pessoal do Japão, da Tailândia. É intrínseco a eles. Mas eles não olham como a gente olha. Eles têm uma visão diferente. E isso modifica tudo. Igualmente como a questão da finitude. O ocidental, ou a grande maioria de nós, olha para a vida como se a morte não existisse. Inclusive, em psicologia, a gente estuda que a morte ela só existe a morte do outro. Né? Porque é algo que, em tese, porque eu sou espírito, não posso dizer que isso é real. Mas, em tese, quando a morte chega para mim, eu não vivencio, eu não experiencio, né? Isso na perspectiva apenas da psicologia. Trazendo para a perspectiva espírita, aí a gente se aproxima um pouco mais dessa visão de compreensão e entendimento da morte. E isso modifica completamente a nossa visão sobre o mundo, abrindo outras perspectivas de felicidade, inclusive no âmbito da sustentabilidade, que é fazer um ponto com o que já foi falado sobre o minimalismo. Porque eu passo a entender que nessa sequência de experiências, né, que eu posso ter, trazendo para a minha perspectiva espírita em várias encarnações, o material, o desejo de vivenciar e experienciar o máximo agora, o carpe diem, ele deixa de existir. E eu passo a focar em outros aspectos. E isso muda completamente, pelo menos para a minha vida. E para muitos dos amigos que eu conheço, mudou completamente a forma de visão. Então, esse conceito que o Oriente tem da finitude, por ser totalmente diferente da sociedade extremamente capitalista, egoísta do Ocidente, ela faz essa diferença. Ok. Muito obrigado, Alisson. Gente, é o seguinte, muita gente entrou no Instagram. Eu costumo, quando há transmissão do estudo normal do Sapiens, eu costumo citar as pessoas que entram no Instagram, saudá-las. Mas hoje tanta gente veio ao canal que não dá realmente para ler o nome de todos. Agora, alguns fizeram perguntas e tem uma pergunta aqui muito interessante, é para o Breno. Eu vou inverter a ordem, viu, Marisa? Porque tem uma pergunta aqui que eu não posso deixar de ler. Foi colocada no Instagram. Geraldine Grube, ele não conhece, pergunta assim, os butaneses seguem 4 passos no dia a dia. Um deles é a escolha transformar seu sofrimento. Como o budismo contribui na transformação do sofrimento? Uma pergunta destinada especificamente ao nosso Breno. Olha, inacreditável essa pergunta, viu, Gilmar? Essa pessoa, olha só, Geralda,
A Kelly está gostando, eu estou vendo a cara da Kelly aqui, ela está amando essa questão. Geralda, eu não faço a menor ideia do que o budismo vai fazer nesse sentido, de uma única, né? Mas, assim, de maneira geral, o que o budismo vai postular, eu acho que é importante a gente pegar esse ponto-chave, é uma certa vacuidade do sofrimento. O budismo considera que o sofrimento é um artifício. Ele separa a experiência de sofrimento da dor física. A dor física é bem real, a gente tem nervos, nós estamos corporificados, essa dor é ok, a gente vai viver dor de dente, dor de coluna e isso mesmo, topada no pé ali na rua. Em cima disso, nós temos uma outra experiência, que é a experiência que o Buda está falando, que ele chama de dukkha, que é uma certa experiência difícil de falar em português, mas ela é sentida por todos nós, que é um momento que a gente não está legal. A gente não precisa saber, geralmente é difuso, inclusive, um certo mal-estar, um certo descontentamento. E aí o que o Buda vai falar é que essa experiência é vazia de natureza intrínseca e que ela é interdependente. Ela não é apenas vazia, ela é interdependente no sentido de que é uma série de elementos subsidiando essa experiência. Então, se eu me inspiro um pouco nisso, e de modo algum eu posso responder essa pergunta dela, isso aí é uma pergunta para budistas mesmo, assim. Eu acredito que uma maneira de transformar o sofrimento aí seria, no primeiro momento, reconhecer a natureza vazia do sofrimento. Isso dá maleabilidade para a gente, porque a gente experimenta o sofrimento de maneiras muito concretas. Se a gente busca essa concretude no sofrimento, a gente talvez tenha dificuldade em encontrar. Agora, isso requer atenção plena para poder mirar a atenção ali e observar, estabilizar a atenção e observar. Essa observação, ela não é qualquer observação, é por isso que a palavra chama plena em atenção. Atenção plena. O que significa esse plena? Significa que a atenção está destituída de conceitualidade. Nós não estamos pensando aquilo, nós estamos apenas direcionando a atenção para aquilo e temos uma experiência de presença via a atenção plena daquilo. Nós não estamos proibidos de pensar, não é anti-intelectualidade, mas nós vamos ver que para observar melhor o fenômeno nós precisamos de um certo silêncio. E a atenção é silenciosa, porque a atenção é fundamentalmente não conceitual. Então eu diria que para transformar o sofrimento, um elemento seria perceber a vacuidade do fenômeno. Um outro modo de transformar o sofrimento, na minha opinião, é a gente começar a sentir um pouco mais de compaixão pelos seres. Isso também é colocado pelo budismo, por nosso próprio sofrimento. Ou seja, quando nós observamos a nossa própria experiência de sofrimento, eu percebo a minha própria experiência de sofrimento e consigo, dada N razões, no meio dessa experiência, me lembrar de que os seres que me são mais caros no primeiro momento, minha própria mãe, meu próprio pai, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, as pessoas próximas, vizinhos, e assim sucessivamente, uma grande mandala infinita. Quando eu consigo fazer esse link, de alguma maneira, esse link muda a minha disposição, a minha predisposição diante do sofrimento. É como os tibetanos têm uma expressão para isso, eles chamam de Lung da mandala. Lung é a palavra tibetana para vento. Então é como se eu estivesse sustentando a minha própria presença em meu sofrimento, porque agora esse sofrimento não é mais só meu. É diferente quando eu consigo linkar o meu sofrimento com o sofrimento dos seres à minha volta. É diferente quando eu consigo perceber que uma parte do meu sofrimento é o sofrimento dos meus irmãos e irmãs, do mundo. Uma certa dignidade, uma certa maleabilidade se manifesta diante disso. Nesse sentido, a gente transforma a nossa participação ali dentro. Nesse sentido, não é exatamente que a gente está transformando o sofrimento, é que a gente está se transformando no sofrimento. Ou talvez a gente possa dizer que nossa visão do sofrimento em relação a nós mesmos, como seres que experimentam aquilo, mudou. Né? Agora ela encompassa outros elementos. E os elementos têm seu próprio poder. É por isso que a palavra vento entra aí. Tem seu próprio poder. Então, eu diria, há muitas incapazes de responder essa pergunta de maneira satisfatória, a complexidade dela é tremenda. Eu gostaria de colocar esses dois elementos, me referindo especificamente ao budismo. É possível transformar o sofrimento, porque o sofrimento é uma causalidade. Se você mudar a base do fenômeno, ele colapsa. O sofrimento, no certo sentido, está erguido no ombro de gigantes. Um desses gigantes é a confusão. O outro gigante seria uma ausência de equanimidade. Um outro gigante são políticas públicas racistas. E assim nós vamos. Esse seria um elemento, a vacuidade de sofrimento. O sofrimento não existe por si só. Se o sofrimento fosse absoluto, nós não teríamos experiência de alívio. Nós não teríamos experiência de bem-estar. Nós não esqueceríamos do nosso próprio sofrimento. Isso mostra que o sofrimento é relativo. Não é um fenômeno absoluto de modo algum. Terapias seriam impossíveis se o fenômeno do sofrimento fosse absoluto. Essa primeira informação me parece crucial. E eu repouso a minha fala nesse único elemento, só para... Se a gente observar a nossa experiência de sofrimento com um olhar que a gente poderia chamar de uma certa meditação, uma certa contemplação da vacuidade do fenômeno do sofrimento, nós vamos descobrir que o fenômeno do sofrimento é perfeitamente airado.
Isso não significa que nós não vamos experimentar o sofrimento. Isso significa que nós vamos experimentar o sofrimento de uma outra maneira. E que essa outra maneira pode ser mais habilidosa, pode ser mais resiliente, num certo sentido. A gente pode, inclusive, perceber que o eu que experimenta esse sofrimento sequer pode ser achado do ponto de vista fenomenológico. Então, a gente tem uma série de possibilidades aí dentro, certo? Há outras práticas para transformar o sofrimento, práticas mágicas, por exemplo, que aí no contexto budista tibetano teria a ver com a capacidade de uma pessoa utilizar a imaginação de uma maneira ativa para levar as energias, porque nós sentimos sofrimento como experiência vivida, sentida no corpo. O sofrimento dói. Eu sou um ser humano, eu sinto dor. É difícil de sentir desconforto, é difícil sentir carência, é difícil sentir tédio, é difícil sentir sofrimento. Mas quando eu consigo pegar esse sofrimento e colocá-lo dentro de uma certa prática de meditação que a gente poderia chamar de mágica, ou visualizada, eu consigo utilizar imagens na mente para levar essa energia que eu sinto no corpo para outros lugares. Né? Até mesmo a dança pode ser utilizada aqui, a Kelly está aqui com a gente, até mesmo a dança pode ser utilizada para canalizar certos aspectos do sofrimento. E a Kelly Então, tem uma pergunta para você. Ela levantou isso. a mão, ela tem uma pergunta para você também. Sim. Pode falar, Kelly. Então, aprendi com ele mesmo que uma das coisas mais fáceis de se fazer, né? Ele diz sempre, busque a raiz, né? E agora eu quero falar para ajudar as pessoas que estão em casa agora, nesse momento, que estão, assim como eu, você, e sofrendo, né? Você falou que você sofre, né? Qual é que visão é útil para eu fazer essa transmutação? Você falou em transformar no sofrimento. Será que a meditação por análise, decompor em partes, é útil para isso? Para quem, e o que seria essa meditação para quem está em casa poder usar isso agora? Porque ela está sofrendo hoje. Tá. A meditação por análise, o que a gente chama de meditação analítica, ela faz uso desse instrumental da razão, que é fundamentalmente afiado e um tanto quanto cético, que é a decomposição do que quer que seja. Né? A palavra análise diz isso em sua etimologia, né? Quebrar em miúdos. A nossa experiência, quando nós estamos enfrentando certas dificuldades, não precisa nem falar de sofrimento, a gente pega uma cadeira, por exemplo, a gente olha para a cadeira e a gente tem essa confusão conceitual de que a gente está vendo uma cadeira ali, está tudo certo, a gente está vendo uma cadeira, alguém vai me pedir a cadeira, eu dou a cadeira para a pessoa, ela senta tudo bonito. Agora, se a gente olhar com um olhar um pouco mais afiado, a gente vai ver que aquela cadeira existe mais na nossa mente do que na realidade. Então, se todos os seres humanos desaparecerem, o fenômeno cadeira desaparece, porque a cadeira só existe para seres humanos. Inclusive, se nós buscarmos a tal da cadeira, é isso que entra a pergunta daquela, eu suponho, a tal da cadeira, na própria cadeira nós não vamos encontrá-la, porque a cadeira é feita de madeira, e madeira não é cadeira, madeira é madeira. A outra coisa é, se nós buscarmos a madeira na madeira, nós também não vamos encontrá-la, porque a madeira é feita de átomos que não são madeira. E assim nós podemos ir aprofundando a nossa leitura do fenômeno. Isso não significa que a gente nega a cadeira. Isso significa que se a gente se aprofundar um pouco mais, penetrar o fenômeno, nós não vamos encontrar aquilo que nós estamos convencionalmente elaborando acerca daquilo. A cadeira é um passe de mágica. Nós optamos por chamá-la como cadeira, nós somos brasileiros e brasileiras, a gente tem uma nomenclatura, todos compartilhamos isso, ela tem uma função, nós podemos usar a cadeira para aquilo e para aquilo outro, ela tem uma certa forma que nos lembra uma cadeira. Isso é uma representação em nossa mente, eu levo uma batida na minha cabeça, o meu cérebro se manifesta de uma maneira esquisita, eu esqueço a cadeira não está mais para mim. Ela não existe para mim, porque a cadeira é antes de mais nada um fenômeno mental. Portanto, eu preciso dizer cadeira, até que ela entenda. Então, a contemplação analítica seria justamente buscar essa qualidade, esses objetos, esses fenômenos no próprio objeto. Será que nós vamos encontrá-lo? Se a gente está olhando a nossa experiência de sofrimento, e a experiência é complexa demais, ou seja, eu preciso até dizer isso nesse momento, Kelly. A gente vai utilizar essas meditações como estratégias dentro de um arcabouço muito grande. Eu preciso sempre dizer isso. Algumas meditações, a gente não está aqui para decompor tudo e ter uma experiência de paz, porque a gente decompôs tudo. Não, a gente está tentando também decompor para ter maleabilidade para construir um outro mundo. Aí entra, por exemplo, a questão da economia, aí entra a questão da sustentabilidade. Não é apenas decomposição para cair numa espécie de niilismo. Então tudo é uma ilusão, a cadeira não existe. Não é isso. Não, eu não fui treinado dessa maneira e também não subscrevo essa visão.
Nós estamos decompondo os fenômenos, incluindo o sofrimento, incluindo o eu, que se percebe como quem sofre. Não para negar isso e dizer que é uma ilusão. Nós estamos fazendo isso para ganhar maleabilidade, criatividade, poder ali dentro. Para que a gente possa se lembrar que uma quantidade enorme de convenções que nós tomamos como sendo naturais não passam de construções. Isso não significa que a gente tem que quebrar tudo, não é necessariamente assim, mas a gente tem que lembrar que a gente tem poder de mudar as coisas, de que essas grandes ordens, essas grandes leis, né? Não, a economia é sempre assim, o capitalismo é o fim da história, que não é bem assim. A gente passou, olha, um bom tempo aí, coletando um monte de coisa, a gente não sabia nem o que era capitalismo, e a gente chegou bem. Então, eu estou dizendo isso no sentido de que a gente possa ter essas técnicas que podem nos ajudar num certo alívio, numa certa estabilização, Kelly, desses momentos maiores, talvez mais agudos. Eventualmente, se você seguir a linha da meditação, aí você chega em outras coisas que eu não estou citando agora, samadhis e outras viagens da meditação e da yoga. Mas o objetivo não é apenas esse, é a estabilização, para que você esteja bem no seu mundo, estável, eu estou bem comigo mesmo e o mundo pegando fogo. Não. Eu fui treinado para perceber que esse treinamento se dá para que a gente possa voltar ao mundo. Nós, no certo sentido, nós vamos ao vazio e depois nós voltamos do vazio com o poder do vazio. E o poder do vazio, no certo sentido, seria um toque de Midas, só que não como uma maldição, que é o caso do Midas. O toque do vazio é perceber que nós temos o poder de mudar as coisas, de que aquilo que nos parece uma ordem natural não é exatamente uma ordem natural, de que as ideologias que se postulam como totalitaristas e totalitárias são farsas. Então nós vamos observar isso através da contemplação. A análise contemplativa nos oferece um instrumento político poderosíssimo, nesse sentido um instrumento de mudar o nosso mundo e mudar a nossa sociedade. É o que eu diria, não sei se de maneira satisfatória, mas eu gostaria de colocar essas palavras, Kelly. E obrigado pela pergunta. Ô Breno, você já respondeu a pergunta que eu ia lhe fazer, que vou fazer a todos, né? Que nós estamos nos minutos finais, faltam 10 minutos para encerrar o nosso tempo de Instagram também. E o que eu iria perguntar exatamente é o seguinte: você realçou o aspecto da educação, né? A educação como sendo esse instrumento que ajudaria a mudar a economia. A economia seria mudada pela educação e, por sua vez, a educação teria que ser uma educação que cobrisse a mente, que focasse o aspecto da mente, porque sem isso nenhuma mudança seria possível. A mente boicotaria o resto. Não é isso? Ok. Então, acho que você respondeu em parte, você pode complementar agora, a pergunta direta que eu iria fazer agora. Bom, gente, educação leva um tempo. Isso não se faz da noite para o dia. E nós temos questões pontuais, nós temos emergências, nós temos ameaças nesse momento, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Nós temos uma série de coisas aí que ameaçam o mundo de uma forma direta. Para encerrar, já que não pode ficar a noite toda, que o papo está ótimo, está excelente. Eu gostaria de ficar, mas vocês têm compromisso. Só eu sou aposentado. Então, o que é que nós podemos fazer aqui e agora para levarmos adiante esta luta, esse processo, esse esforço para melhorar o mundo, salvar o mundo, unindo felicidade e sustentabilidade? Você pode complementar, se você... Acho que tem algum aspecto que você gostaria de falar. Eu queria dizer... Eu gostaria de dizer o seguinte apenas. Se a gente está pensando em termos práticos, eu gostaria de salientar 2 aspectos. O primeiro aspecto é o treinamento da atenção. Isso, para mim, é fundamental. O que eu percebo no mundo à minha volta são os objetos da minha atenção. Eu preciso treinar a minha atenção. Sem atenção não existe realidade. O que nós estamos experimentando nesse exato momento é aquilo que a atenção nos mostra. É preciso treinar a atenção, porque o mundo é a atenção, num certo sentido. Eu teria esse aspecto. Isso não vai trazer benefícios imediatos, mas isso vai trazer benefícios num curto prazo, meses, para a maioria das pessoas. Elas se tornam mais atentas, elas se tornam mais contentes, elas se tornam mais maleáveis. Eu cito o exemplo de e as consequências disso politicamente, socialmente. Exato, isso vai tendo consequências. Eu digo isso, por exemplo, o caso de uma amiga minha, a Kiki Rodrigues, que é a companheira de um outro amigo, o Héctor, e ela falou que ela é negra e ela é trespassada, não é?
por essa quantidade de racismo estrutural, e ela falou que uma das coisas que ajuda, ela tem esse relacionamento interracial com o hétero, e que uma das coisas que ajuda na manutenção do relacionamento é justamente o treinamento da atenção do hétero. Porque aí ela pode falar de todos os atravessamentos e o hétero não está lá como homem branco e diz, não, mas nem todo homem branco. Ou seja, não está se defendendo daquilo. Então ele pode ter uma empatia, pode se abrir para as questões que atravessam, e claramente atravessam, porque o racismo estrutural é um fato. Então, atenção plena. Um outro elemento para finalizar minha fala é solidariedade. Nós precisamos de um pouco de solidariedade. Nós precisamos compreender melhor que nós estamos em um planeta, e esse planeta é um planeta, sabe, não tem um planeta B. E a outra coisa dentro dessa solidariedade é nós somos seres humanos. Nós temos uma mente e nós temos um corpo. Esse corpo é sensível. Nós somos fundamentalmente seres sencientes. Nós sentimos e temos consciência daquilo que sentimos. Não é fácil. Não é fácil. Então, eu encerro a minha fala com essa frase que eu vi em algum lugar. Um pouco de consideração e respeito nesses tempos tão difíceis entre a vida, ou o nascimento, e a morte. É um período muito difícil para todos nós. Nós precisamos desenvolver certas habilidades ali dentro, para poder comunicação, né? A Glócia sabe disso muito bem, uma certa comunicação não violenta. Nós vamos tentar inúmeras habilidades. É isso, cada um fazendo um trabalho de formiguinha, e talvez um pouco de senso crítico para avançar para além dessas normas que estão tão engessadas. Eu diria isso, atenção plena e solidariedade. E com isso encerro a minha fala. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Breno. Muito obrigado. Marise, vamos nós. Eu gostaria de ficar a noite inteira com essa turma, viu? O papo está muito bom, eu anotei muita coisa para falar, mas não vai dar tempo. Então, dando continuidade aí para a Brena, eu trago a palavra autorresponsabilidade. Eu acho que a autorresponsabilidade, que tem a ver com a felicidade, tem a ver com a sustentabilidade. Aí eu retomo um pouco o que eu falei lá no início da minha fala, como a gente está e como a gente se manifesta no mundo. Então, quando a gente tem autorresponsabilidade, a gente vai se preocupar como a gente consome, o que a gente come, o que a gente descarta, a água que vem da nossa torneira veio de que manancial hídrico, para onde é que ela vai, os esgotos, e a gente se preocupa com saneamento. Então, a gente precisa... Eu estou ampliando a sua atenção, viu, Breno? Para um contexto maior, que eu acho que faz essa ligação bem forte da felicidade, que a gente tem que olhar com outros olhos, porque as pessoas têm um certo ceticismo, preconceito de falar de felicidade, mas quanta coisa importante a gente falou aqui, puxando o tema da felicidade, como a partir do indivíduo. Então, eu acho que mais do que nunca, esse momento da pandemia, embora a gente esteja vivendo momentos muito difíceis, mas o momento da gente falar disso. É o momento de falar da nossa responsabilidade como indivíduos, da responsabilidade dos poderes públicos, como é que eles atuam. Aí eu trago, a gente já falou do budismo, já falou do espiritismo, trago lá a encíclica Laudato Si, da ecologia integral, do Papa Francisco, cuidado com a casa comum. Né? E qual é a casa comum? Onde é que a gente mora no planeta? A gente mora na cidade. E as pessoas geralmente não se preocupam com a cidade. A gente agora mesmo está discutindo o plano diretor. O que o plano diretor tem a ver com tudo isso? Absolutamente tudo. O que a gente precisa na cidade, por exemplo, é de área verde ou é de grandes construções? Isso tem a ver com felicidade e sustentabilidade. E o nosso papel no mundo que a gente está, no mundo que a gente quer construir. Qual é a responsabilidade do poder público? Qual é a nossa responsabilidade como consumidor? Como quem alimenta essa sociedade de consumo que o Breno também colocou. Então, eu acho, e finalizando, a gente precisa mudar algumas chaves. A educação é fundamental, a gente precisa de uma nova educação a partir de outros parâmetros. A gente precisa de novas formas de consumir, de produzir. E precisa, principalmente, a gente como indivíduo, e como sociedade, a gente poder conhecer o que a gente tem como direito e como a gente pode mudar a partir dos nossos direitos e a partir do que nós somos no mundo, como a gente pode mudar a sociedade que a gente vive. O momento é esse. Eu me lembrei agora falando que tem o Joseph Stiglitz, ele é um grande economista, ganhou até o prêmio Nobel de economia, não me lembro o ano, que ele diz que a economia
tem que estar associada ao bem-estar das pessoas. Esse é o grande objetivo da economia, é o bem-estar das pessoas. Qual é a economia que a gente tem? No sentido inverso. A política também tem que ser associada ao bem-estar das pessoas. Então, eu acho que tudo que a gente discutiu aqui hoje, né, uma discussão riquíssima, eu parabenizo a todos por essa discussão tão rica, tão profícua, né? Tudo que a gente discutiu hoje mostra que a gente tem que estar bem conosco mesmo, e aí a gente tem essa autorresponsabilidade, mas a partir do momento que a gente está bem conosco e enfrentando os nossos desafios para estar bem, como a gente colocou aqui, uma série de problemas que a gente tem, mas a gente tem que sair dessas dificuldades, superar a partir da resiliência, né? Mas para estar bem com quem? Com o outro, com a sociedade e com o planeta que a gente vive. Sem isso, a gente não vai mudar o mundo. Sem isso, a gente não vai conseguir sair melhor nesse momento que eu acho que foi uma oportunidade, embora toda a tristeza que a gente está tendo no mundo e no Brasil, eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade para sair melhores, como pessoa, como indivíduos, como sociedade e cuidando melhor do ambiente que a gente tem, que só se degradou, frisa-se bem, nos últimos 200 anos. Lembre-se disso. Nos últimos 200 anos ele se degradou. Então, o nosso papel é muito grande no sentido de modificar esse quadro. Obrigada. Marise, muito obrigado de coração. Então, Grácia Marilac, o que você nos diz? Então, Jomar, pena que está acabando, né? Já dá uma saudade, porque eu estou amando também, aprendendo muito. E o que eu tenho para dividir é o seguinte, eu acho que a Marise falou na autorresponsabilidade, né? A gente está vivendo esse momento de pandemia, de pandemônio, então a gente tem uma autorresponsabilidade muito grande em relação à nossa própria saúde mental e na manutenção da saúde mental da nossa família, né? A gente tem que entrar dentro de casa, mas especialmente na nossa casa interior. E eu queria finalizar dizendo que também é um ano de eleições, então a autorresponsabilidade muito grande para estudar a história das pessoas e que pessoas boas se candidatem, porque a gente precisa mudar essa realidade. A gente só muda a realidade se estiver dentro. E aí eu queria colocar isso aqui para vocês verem, eu acho que a maioria aqui já sabe, né? Não sei, aqui vai dar, não sei se vocês estão entendendo, ó. Vida, morte. Entre a vida e a morte, o que fica é o amor. Então, a palavra que eu trago para unir felicidade e sustentabilidade, né, é a simplicidade do amor. Porque quem ama não reclama, ame só. Né? E quando eu trago reclamar, né, o que é reclamar? É clamar por amor. E quando a gente está clamando por amor, a gente não consegue estar feliz, porque a gente está buscando no outro o amor que pode vir através do autoconhecimento, né, através da presença, através do eu sou. Então, eu acho que o grande apelo, né, é a gente lembrar que entre a vida e a morte, a gente precisa apostar no amor. Eu acho que a maior aposta que a gente pode fazer, essa aposta que eu tento fazer todos os dias, é amar, amar e amar. Fácil? Nem um pouco. Né? Eu queria encerrar minha fala com uma poesia, que eu amo essa poesia, ela me veio de presente, eu quero dividir esse presente com vocês, que eu acho que tem tudo a ver com o tema, que diz assim: ao acordar, ame, ao se irritar, ame, ao se amar, ame. Diante da ofensa, promova o amor. Diante da discórdia, elimine o rancor. Seja sempre, na alegria e na dor, uma luz acesa, uma chama de amor. Quer algo fácil? Esqueça, por favor. A vida é um eterno laço, um laço eterno com o amor. E o amor é uma prova diária. É buscar na mais dura dor a leveza da nossa alma. Então, por todas as almas que se desconectaram ou estão conectadas de outra forma a esse planeta, né, que foram aí com a Covid-19, que essas almas tenham compreendido em algum momento a importância desse verbo, que se faz verbo quando a gente realmente pratica. É isso, Jomar. Muito agradecida pelo convite, muito agradecida de estar com pessoas tão especiais aqui. Muito obrigado, Grácia, de coração. O nosso Alisson Campelo. Meu amigo Jomar Moraes, eu gostaria inicialmente de agradecer a você
por oportunizar eu aprender com tantas pessoas aqui ao nosso redor sobre esse tema e ampliar, assim, a nossa experiência. Então, inicialmente, gratidão a Breno, Marise, a Glácia, a todos os outros que estão também aqui na sala virtual e aos que estão assistindo, porque esse aprendizado também vai conectando-se às mentes e a gente vai crescendo junto com isso. Quanto à última questão, eu acredito que uma das visões que temos que passar a ter também é que parte de dentro para fora. A mudança, ela começa em mim. Nós esperamos muito que alguém faça, que o outro faça, que o governo faça, né? Mas, como o Glácia falou, nós precisamos fazer parte se queremos mudar a realidade. Então, tudo da mudança, da construção de algo diferente, tem que começar em mim. E não ficar sempre esperando pelo outro. E com isso eu finalizo com apenas um trechinho, porque foi onde eu me lembrei também disso, de uma música de Nando Cordel, Paz pela Paz, que inicia dizendo: a paz do mundo começa em mim. Então a mudança também que eu posso fazer no mundo começa em mim. Então você que está assistindo nesse papel da sustentabilidade, não espere pelo outro, faça você. Se você vê um lixozinho, não espere, não reclame porque o outro jogou, não vai. Você não vai modificar o outro, mas você pode ter atitude, sem problema algum, de pegar esse lixo e colocá-lo no devido lugar. E assim você vai contagiando e, quiçá, a gente chegue mais rápido ao mundo melhor. Gratidão a todos vocês. Obrigado, Alisson. Então, muito obrigado de coração pela gentileza, pela paciência de vocês, ficar conosco até agora, pela gentileza em aceitar o nosso convite. Muita paz para vocês. Nossa casa, vem que tá na hora de arrumar.